Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a história da alimentação nas Américas. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Ana Carolina Viotti, professora da Unesp de Marília. Papa te chamas, papa e não batata. Não nasceste castelhana, és escura como nossa pele. Somos americanos. Papa, somos índios. E quando o trono da Guerra Negra, Espanha inquisidora, negra como águia de sepultura, procurou o ouro selvagem na matriz ardente da Araucania, suas unhas cobiçosas foram exterminadas, seus capitães mortos. Mas quando as pedras de Castela regressaram, os pobres capitães derrotados levantaram nas mãos sangrentas não uma taça de ouro, mas a batata de Chiloé Marinho. Você acabou de ouvir um trecho do poema Ode à Batata, do poeta chileno Pablo Neruda. Nessa poesia, Neruda faz uma homenagem a um tubérculo de origem andina que conhecemos no Brasil como batata, mas que em toda a América Hispânica se denomina papa. A palavra papa, aliás, vem do quechua. A sinonímia que acabou se estabelecendo entre esse termo e o neologismo europeu patata se deve a uma confusão que alguns espanhóis fizeram entre a papa andina e a patata do Caribe. De qualquer forma, em Ode à Batata, Neruda promove um resgate das raízes americanas da nossa batata, a partir de uma viagem no tempo que atravessa o período pré-colombiano, a época da conquista e a incorporação deste tubérculo à gastronomia, agricultura e organização econômica e social da Europa. A batata, assim como o milho, o feijão, a mandioca, o cacau, o abacate, a baunilha, as pimentas e o tomate, são exemplos de alimentos que fazem parte do patrimônio alimentar e culinário das Américas. Quando os europeus chegaram aqui no século XV, além de se depararem com um mosaico de culturas e sistemas alimentares, também encontraram uma ampla variedade de plantas e animais desconhecidos na Europa até então. Eram drogas e ervas medicinais, como o tabaco, a coca, o óleo de copaíba e animais como a lhama, a alpaca, o peru e o tatu. Na obra História Verdadeira de la Conquista de Nueva Espanha, o cronista espanhol Bernal Díaz de Castilho descreveu a rica variedade de pratos e rituais de comer que testemunhou na corte de Montezuma. Na farta mesa do imperador azteca, dizia ele, havia mais de 300 pratos diferentes, provenientes de distintas partes do império. Eram frutas, verduras, frutos do mar, insetos, fungos, raízes, ervas, carnes, tudo preparado de variadas formas, sem faltar, é claro, o pulque e a bebida dos deuses, o chocolate. Traziam umas taças de ouro fino, com certa bebida feita do mesmo cacau, que diziam que era para ter acesso às mulheres. Foi o que escreveu Díaz de Castilho. Com a chegada dos europeus ao continente americano, produziu-se aquilo que o historiador Alfred Crosby chamou de intercâmbio colombiano, isto é, a transferência de plantas, animais e até mesmo doenças entre a América, a Europa e a África.
Essas viagens culinárias possibilitaram que alimentos, receitas e tradições alimentares procedentes das Américas se espalhassem por outros continentes e vice-versa. Trata-se de um processo complexo de globalização dos alimentos, em que a ilha de São Tomé, na costa africana, desempenhou um papel fundamental como plataforma de transferência e aclimatação de diversos gêneros agrícolas, como a banana, vinda da Ásia, o coqueiro, oriundo da Oceania, e o cacau americano. Da Europa vieram para cá as videiras, as oliveiras e o trigo, que aliás foi aos poucos substituindo a farinha de milho no preparo de alguns alimentos, como o pão. Os europeus também trouxeram a cana-de-açúcar e frutas como a laranja, oriundas da Ásia. Também introduziram animais como a vaca, o porco, a cabra, a galinha, o burro e o cavalo. Esse último animal, a propósito, foi muito bem incorporado por grupos como os Mapuche e por algumas culturas, como a do gaúcho rioplatense. Da África vieram legumes como o quiabo e o inhame, cereais como o gergelim e o sorgo, e também o feijão fradinho. Nas regiões de povoamento afro-americano, formou-se uma culinária própria, com a presença marcante de caldos, receitas apimentadas à base de azeite de dendê e práticas como o comércio das quitandeiras. No sentido inverso, algumas plantas nativas da América, como a mandioca, o amendoim e o milho, adaptaram-se tão bem ao continente africano que foram deixando de ser consideradas exóticas para se tornarem nativas. O mesmo aconteceu com o tomate, o pimentão, o cacau e a batata, que hoje estão bastante integrados à culinária europeia. Sobre a batata, a dependência que os europeus desenvolveram em relação a este tubérculo está relacionada a episódios traumáticos da história do velho continente, como a Grande Fome, ocorrida na Irlanda entre 1845 e 1849. Em viagem pelos 7 mares, a batata desembarcou na Europa, provavelmente com os navegadores espanhóis, por volta de 1550. Por pouco tempo, já florescia no Velho Mundo. Foi muito bem recebida porque, naquela época, a Europa não produzia comida suficiente para toda a população. E foi salvadora onde a fome era maior, como na Irlanda. Durante os séculos XVIII e XIX, a batata praticamente define a história irlandesa. Não se pode imaginar a Irlanda sem a batata. Para a metade mais pobre da população, era o único alimento sólido disponível. Mas essa dependência custou caro. Em 1845, uma doença matou as plantações. De uma hora para outra, os irlandeses não tinham mais o que comer. A tragédia ficou conhecida como a Grande Fome. Mesmo nos moldes das grandes fomes da história da humanidade, esta foi uma catástrofe porque atingiu uma grande porcentagem da população. Algo como 1.800.000 irlandeses morreram e outro tanto deste teve que imigrar. Por falar em fome, na atualidade este tem sido um problema crônico em muitos países da América Latina e do Caribe. Algo paradoxal, já que essa é uma das regiões que mais produz e exporta alimentos. A permanência dessa fome secular em países latino-americanos e caribenhos é o resultado de uma somatória de fatores, que incluem as crises políticas e econômicas, a má distribuição de renda e a concentração fundiária. No entanto, a região também tem conseguido avançar na luta contra a fome, embora esteja longe da meta estipulada pela ONU de zerar o problema até 2030. A cultura alimentar latino-americana, aliás, é cheia dessas contradições entre abundância e escassez, gourmetizado e popular, particular e universal. Essas contradições podem ser entendidas porque a alimentação é um fator de diferenciação social, revelando distinções de classe, raça e gênero. Mas a alimentação também pode ser um marcador da identidade de um povo, que o digam as chamadas, abre aspas, cozinhas nacionais.
com suas disputas e hibridações, seus intercâmbios e formação de patrimônios alimentares. No México, por exemplo, a construção da chamada cozinha mexicana foi feita a partir da reivindicação do passado pré-colombiano, enquanto que na Argentina definiu-se a culinária típica a partir da relação com o estrangeiro e da validação da presença imigrante no país. Como diz o ditado, diz-me o que comes e te direi de onde vens. ¿Qué está pasando en casa de la vecina? Quais alimentos integram as culturas alimentares americanas? Como se dá a chamada viagem dos alimentos na época moderna? De que modo as cozinhas nacionais se relacionam à mestiçagem alimentar e à formação de patrimônios alimentares? Em que medida a alimentação pode ser entendida como uma dimensão fundamental da cultura e da história nas Américas? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber Ana Carolina de Carvalho Viotti, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campus Marília. Antes, porém, vamos com a dica cultural desta semana. A dica da hora dessa semana é o projeto de divulgação científica Comer História, coordenado pela nossa entrevistada, a Ana Carolina Viotti, a Carol, juntamente com o Rafael Afonso Gonçalves e o Gabriel Ferreira Gurian. O projeto foi criado por este trio de historiadores da Unesp em novembro de 2020, quando, por causa do contexto da pandemia da Covid-19 e também do fato de que boa parte das pessoas passaram a despender mais tempo na cozinha, no preparo das suas refeições, esses três historiadores viram uma oportunidade de ouro para discutir a relação entre história e alimentação. Segundo os próprios criadores do Comer História, o objetivo, e aqui eu vou citá-los, é fazer história pública da alimentação e ensino de história de um jeito simples, sem ser simplista. A partir de receitas consagradas, esses três historiadores falam da origem dos alimentos, desmistificam algumas lendas gastronômicas e trazem fontes sobre os mais diversos assuntos ligados à alimentação. Além de contar com um canal no YouTube e um perfil no Instagram, o Comer História também possui uma página na internet, que pode ser acessada em www.comerhistoria.com. No YouTube, inclusive, é possível acompanhar alguns vídeos em que a Carol Viotti se arrisca no preparo de alguns pratos, ao mesmo tempo em que nos conta histórias que podemos conhecer através dos alimentos. Não deixem de acompanhar os trabalhos e postagens do projeto Comer História. Essa é a nossa dica cultural desta semana. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar aqui mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber aqui a Ana Carolina Viotti, professora da Unesp de Marília, que vai conversar com a gente sobre um tema fascinante, que é a história da alimentação nas Américas. Então, seja muito bem-vinda à Hora Americana, Carol. Olá, Caio, André, Calil, Priscila, olá, ouvintes. É um prazer para mim, que sou ouvinte do Hora Americana, estar aqui agora do outro lado do microfone. É um prazer mesmo falar sobre alimentação com vocês. O prazer é nosso, muito obrigado. E a Priscila vai começar com a primeira questão. Carol, seja muito bem-vinda à Hora Americana. É um imenso prazer conversar contigo sobre um tema já muito desejado, de ser tratado aqui pelos nossos ouvintes e tudo mais. Então, para começar a nossa conversa sobre a história da alimentação nas Américas, a gente gostaria de te fazer uma pergunta mais geral sobre a relação entre cultura e alimentação. A gente sabe que a alimentação pode ser compreendida como uma dimensão fundamental da experiência humana, não é mesmo? E embora seja uma pergunta mais teórica que eu vou te fazer agora e que existam inúmeros enfoques para tratar desse assunto, você poderia nos dizer, a partir de exemplos, que tipos de experiências estamos nos referindo quando a gente fala do ato de comer e do ato de beber? Enfim, como explicar o interesse da história pela alimentação, Carol?
Acho muito legal, Priscila, a gente começar a partir desse ponto mais teórico, mas muito importante, porque além de ser uma necessidade biológica, né, para a gente se manter vivo, a comida ela está diretamente vinculada a sistemas simbólicos, sistemas de significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos, estéticos. E isso está bem definido ou defendido pelo um historiador que é bastante conhecido, que é o Henrique Carneiro, né, professor da USP. Ele sintetiza essa ideia num livro que saiu em 2003, o Comida e Sociedade, uma história da alimentação. Nesse livro, ele vai falar que o que a gente come é tão importante como quando se come, onde se come e com quem se come. Isso acho que dá uma ideia, né, das múltiplas dimensões que os alimentos que integram o cotidiano das pessoas e que foram estudados inicialmente pela antropologia, pela sociologia, vão se imbricando ali, né, na história e viram objeto da história também. Aliás, acho que vale dizer que é em diálogo direto com essas e outras disciplinas, a partir de novas questões, novas abordagens, para documentos que muitas vezes são bastante conhecidos, ou novos documentos, novas fontes de pesquisas também, que essa área dos chamados food studies vai se estabelecer em finais dos anos 90. Então, é relativamente recente. Só que apesar de se constituir como um campo relativamente novo, a gente encontra obras anteriores que não estavam ali identificadas como parte de uma história da alimentação e que fizeram importantes reflexões sobre temas que seriam vinculados a essa área. Quer dizer, há um interesse pelos alimentos a partir dos historiadores e historiadoras, mesmo antes do estabelecimento de um campo específico que se dedicasse ao comer, ao beber e ao ingerir de modo geral, assim. Eles apareceram e aparecem, ainda que colateralmente, por exemplo, quando a gente pensa em estudos de história econômica e de história política. Se a gente pensar em trabalhos clássicos sobre a formação dos espaços americanos na modernidade, existe um interesse direto em alimentos ao longo do chamado período colonial, por exemplo. Açúcar e café são dois ali dos que vêm inicialmente na nossa memória, mas também em plantas que entram no chamado universo das ingestões, que é alvo dessa história da alimentação, história das ingestões, como é o caso do tabaco, que foram aí elementos, ingredientes, que receberam um enfoque de estudos super importantes e considerados clássicos de uma historiografia colonial, não como objeto central, mas mesmo assim como parte das questões e das respostas que os pesquisadores colocaram. Agora, pensando mais diretamente na relação entre alimentação e cultura, uma síntese que eu acho interessante, assim, para tomar como ponto de partida, acho que outros historiadores também fariam o mesmo, vem de uma reflexão presente num livro que tem essas ideias no título, que é o Comida como Cultura, do historiador italiano Massimo Montanari. Esse livro saiu em 2004 pela editora do Senac, que super publica obras relacionadas à alimentação já há bastante tempo. E o Montanari, ele é uma referência na própria constituição do campo que a gente chama de história da alimentação. E nesse livro, ele indica que o que a gente come pode ser entendido como cultura em pelo menos 3 momentos: na produção, no preparo e no consumo. Ele vai argumentar, então, que a comida ela é cultura quando ela é produzida, porque os seres humanos, eles não comem, assim, o que está ali na natureza de forma direta, mas ele cria a sua própria comida. Ela também é cultura quando ela é preparada, porque quando a gente adquire os ingredientes, os produtos base da alimentação, a gente transforma esses alimentos. Com o uso do fogo, com o uso de outras técnicas de conservação, a gente muda, né, o gosto das coisas da natureza a partir de práticas culturais, práticas de cozinha. E ela é cultura também quando é consumida, porque apesar de a gente poder comer de tudo, a gente não come qualquer coisa. A gente escolhe a comida. E essa escolha está ligada a critérios variados, tanto a dimensões econômicas, acesso, mas também a dimensões nutricionais, a dimensões simbólicas que esse se alimentar vai se revestindo. A partir desses 3 eixos amplos, a gente consegue pensar as interfaces entre alimentação, cultura e sociedade, e a gente consegue pensar assim num sem número de interrogações e pesquisas nos mais variados espaços e temporalidades que podem ser relacionadas com aquela indicação que eu fiz antes, do Henrique Carneiro. Mesmo assim, essa sistematização não esgota os caminhos possíveis para o trabalho, que coloca não apenas a comida na esfera cultural, mas as relações que a gente estabelece com a comida ou com a sua falta. Dá para colocar tudo isso no centro dos debates historiográficos. São usos, costumes, técnicas, formas de compreender e subjetivar que estão ligadas ali à comida e à bebida, e outros tantos aspectos que a gente pode enumerar
aqui, que vão compondo não só um certo contexto de pesquisa, mas se tornam as próprias interrogações dos historiadores. Para sair dessas indicações que são mais teóricas e também metodológicas, como você tinha falado, Priscila, eu acho que vale destacar alguns exemplos desses vários comer e beber culturais, pensando aqui no espaço americano. Vamos partir de um produto que todo mundo conhece, que é difícil achar quem não goste: o cacau transformado em chocolate. Mais que falar da história da planta, que é super possível, enfim, é interessante refletir sobre a própria transformação de um alimento sagrado e cerimonial entre algumas civilizações mesoamericanas, como os olmecas e os maias, em um produto, vamos dizer assim, global. Do líquido dos deuses às barras de ultraprocessado, tem muita história pra gente contar. Mapear e interrogar os usos, os costumes, as técnicas, os significados envolvendo aquela que foi, por séculos, uma bebida espumosa que tinha um lugar específico naquelas sociedades, um consumo localizado, um grupo envolvido na sua feitura, geralmente mulheres, mas não era consumido por todo mundo. Dá margem para pensar, é claro, sobre cultura alimentar, mas também sobre divisão do trabalho e gênero, cultivares agrícolas e comércio, políticas de ocupação de terras, relações sociais com o divino, enfim, vai abrindo, né, uma série ali de portas a partir de um ingrediente. E dá para ir além ao pensar sobre a presença de comidas e bebidas como parte de celebrações ou cerimônias religiosas. Por exemplo, tem alimentos que são recomendados e permitidos, alimentos que são interditados sempre, como é o caso do consumo de carne de porco entre muçulmanos e judeus, ou períodos particulares do calendário que havia uma interdição, como os jejuns nas Semanas Santas, que já tomaram 1/3 do calendário cristão em outro tempo, ou no Ramadã. Tem alimentos que devem ser consumidos em momentos e por pessoas seletas. Por essa lente das religiões e das crenças, a gente vai desde a transformação, né, a transubstanciação cristã do corpo e sangue de Cristo em 2 alimentos, pão e vinho, ao consumo ritualístico de fermentações de mandioca, milho e frutas tropicais por populações originárias da América, como é o caso das cauinagens, que o Hans Staden, viajante alemão, todo mundo conhece, narrou com detalhe. Esse exemplo do Staden, que é um relato bastante conhecido sobre o Brasil, abre a conversa para os diferentes usos das bebidas alcoólicas, da moralidade em torno da suposta embriaguez dos indígenas, de formas de dominação, de formas de alteridade. E mais, também permite que a gente pense, além das práticas como o canibalismo tupinambá, por exemplo, formas de sociabilidade e comensalidade, quer dizer, as particularidades daquele como, quando e o que comer juntos vão sendo entendidos ali como marcadores culturais super importantes. E aí, enfim, os exemplos e os caminhos são muitos. Carol, a sua resposta já deixou bastante claro, né, como a função da comida vai muito além de alimentar, não é? Então ela remete a territórios, memórias, grupos sociais, e por isso mesmo ela é um marcador importante da identidade de um grupo, não é, de um povo. Então, pensando nessa relação entre alimentação, cultura e identidade, eu vou pedir para você comentar um pouco a respeito das culturas alimentares e, digamos, dos hábitos de alimentação de alguns povos originários das Américas, né? Um pouco refletindo quais as relações que essas sociedades ameríndias estabeleciam com a comida. E aí surgem várias perguntas. Como pensar a variedade entre as espécies de plantas e gêneros alimentícios? Qual o papel do milho, por exemplo, do cacau, da mandioca, nas culturas de alguns grupos indígenas do continente americano? E, finalmente, quais outros alimentos ou sistemas alimentares faziam parte desse patrimônio alimentar e culinário americano? Essa pergunta, André, é super interessante. Acho que dá para começar falando do que são culturas alimentares por definição, para a gente entender as múltiplas dimensões que a gente pode abordar ao partir dessa ideia. Mais do que pratos típicos, né, uma noção que eu acho que a gente vai acabar esbarrando mais para frente, essas culturas alimentares são o conjunto de práticas e saberes históricos, culturais, ambientais e territoriais, como você tinha mencionado, relacionados à alimentação de um determinado grupo. Por isso eu acho que para falar a partir dessa chave, dessa lente, é preciso olhar de forma conjunta e coordenada para ingredientes, para modos de cultivar, de colher e de armazenar, para modos de processar, de fazer e de combinar esses produtos, para modos de comer, para técnicas e tecnologias que permeiam todas essas múltiplas ações.
a gente tem que olhar para os agentes que levam essas atividades adiante, com os muitos cortes que podem ser feitos, desde gênero e raça, as hierarquizações econômicas e sociais, enfim, tudo isso considerando 2 elementos cruciais, tempo e espaço. Daí, essas culturas alimentares podem ser consideradas elementos formadores de identidades, como você colocou, e haver manifestações que são tão diversas ao pensar no continente americano, assim, que se juntam, né, mas vão além de uma receita ou outra, não se resumem a um prato ou propriamente a só um ingrediente. Agora, sobre o papel que alguns alimentos em especial ocuparam nas culturas indígenas americanas, eu comentei antes um pouquinho sobre os usos ritualísticos, religiosos e até monetários do cacau. Por isso vou falar mais diretamente do milho e da mandioca. Na verdade, dos milhos e das mandiocas no plural, assim como essas populações. Hoje, mesmo quem não estuda a história da alimentação, muito provavelmente já esbarrou com o milho crioulo. Milhos que fazem sucesso por serem coloridos, multiformes, lindinhos mesmo, né? E que aparecem como uma certa novidade no mercado, mas estão longe de ser. Milho roxo, milho amarelo, milho marrom, milho branco. Na verdade, o termo milho crioulo, que a gente usa aqui no Brasil, se refere às variedades tradicionais de milho que foram desenvolvidas e mantidas por agricultores ao longo de gerações. Elas são geralmente adaptadas às condições locais e, não por acaso, possuem uma grande diversidade genética, o que faz com que elas sejam resistentes às pragas, doenças, variações climáticas. Não são milhos cultivados em monoculturas, de um tom amarelado único, que acabam se usando de pesticidas, agrotóxicos para controlar pragas e que, se identificadas em uma parte da lavoura, né, essas pragas podem comprometer tudo justamente pela falta de diversidade. Aqui, só por esse dado, eu acho que a gente já vai entendendo um pouco as particularidades dessa multiplicidade de milhos. Maíz rojo ou azul no México para fazer tamales e tortilhas, maíz morado e choclo em países andinos, dando forma à chicha morada, ou milho crioulo no Brasil, que pode ser associado a farinha, pamonha, canjica, mingau. Bom, a gente vê a associação entre milho e desenvolvimento das sociedades americanas em todo o continente, no que foi o consumo cotidiano e festivo, como comida e como bebida. Além da chicha, né, que eu acho que mais conhecido, os atoles, que são quentinhos, também são bebidos, né, o milho bebido. Na Mesoamérica, por exemplo, a gente pode pensar os olmecas, os maias, os mexicas, que desenvolveram e aperfeiçoaram as formas de produzir esse cereal tão fundamental através de um processo conhecido como nixtamalização. Esse método, que foi identificado em estudos arqueológicos desde cerca de 1500 a.C., envolve, por exemplo, tratar o milho com uma solução alcalina, né? Uma noção que, enfim, não é nesses termos que essas populações vão descrever o processo, mas é uma forma, né, de você submeter o milho a uma espécie de molho, né, de deixar o milho de molho, geralmente em água com cal ou com cinzas de plantas específicas, que transformam o grão e melhoram tanto o seu valor nutricional quanto a própria digestibilidade dos grãos de milho. Esse processo foi provavelmente descoberto de forma empírica, observando os benefícios do tratamento do milho com essas substâncias alcalinas naturais. E é interessante que a técnica se espalha por toda a Mesoamérica e influencia outras culturas indígenas, tanto na América Central como na América do Norte. Ao mesmo tempo que trazia esses benefícios, vamos falar assim, mais biológicos, né, de digestão, de se sentir nutrido, a nixtamalização facilitava o processamento do milho, porque deixava os grãos mais moles e fazia com que eles pudessem ser moídos para formar uma massa, ou a massa base para tantas receitas consideradas tradicionais, né, nesses espaços. Quando a gente pensa aqui mais ao sul, né, a gente pensa muito num outro ingrediente que você tinha destacado, a mandioca, ou aipim, macaxeira, caçava, enfim. Ela é um alimento essencial para muitos grupos humanos da região amazônica, de forma assim mais ampliada, em outros espaços da América do Sul. Eu acho que imediatamente a gente pensa nas farinhas de formatos e espessuras diferentes, pensa na tapioca, mas vale destacar as massas que viram biju, os polvilhos doce e azedo,
azedo, que é o ingrediente fundamental, não só para fazer o que a gente vai conhecer como pão de queijo, mas também as chipas, além da goma, que engrossa o tacacá no norte do Brasil, mas também as muitas preparações no que hoje a gente identifica como Guiana ou Suriname, que usam da raiz ralada e cozida, as bebidas que são fermentadas com a mandioca, como o cauim, que eu tinha mencionado, mas o paracari, que é encontrado, por exemplo, em culturas como os Wapixana, Macuxi, Patamona, que não estão restritas ao que hoje a gente identifica como Brasil, mas essa amazônica sem fronteiras, no norte da América do Sul. Várias das maneiras que a mandioca foi incorporada nessas múltiplas culturas alimentares pressupunham a sua secagem, a torra, a fermentação, mas essas não eram as únicas técnicas manejadas pelas populações consumidoras, né, da raiz. A gente sabe que a identificação de pelo menos 2 grandes grupos de mandioca, a mansa e a brava, e que, para quem é leigo como eu, imagino que também seja a maioria dos ouvintes, existem esses tipos, mas eles não são nem facilmente reconhecidos pelas plantas, nem facilmente reconhecidos geograficamente. É necessário todo um conhecimento sobre o território, que é bastante próprio dessas populações indígenas, para poder diferenciar a mandioca que deve ser comida e a mandioca que pode envenenar. Porque a raiz da mandioca e também as folhas e o líquido que está ali extraído no processo de beneficiamento da mandioca, que é chamado de manipoeira, ele tem ácido cianídrico, que é venenoso e é nocivo tanto para o consumo humano quanto para o consumo animal. Por isso, a gente não pode esquecer que foi pela tecnologia indígena que uma planta potencialmente mortal vai se tornando base ou alimento base para tantas populações, a ser chamada aí de pão, numa associação que os europeus fizeram a mandioca com o que eles tinham como alimento básico. E vão ter muitos exemplos de alimentos americanos que são ou cultivados ou extraídos e que foram consumidos de formas diferentes por populações diversas, em espaços também plurais, em todo o continente, que eu poderia comentar. Batata, tomate, abóbora, pimenta, baunilha, amendoim, feijão, erva mate, fora todo o capítulo à parte que são as frutas, para ficar só nos alimentos que são familiares para nós, porque a gente ainda consome e que acabaram sendo incorporados nas nossas culturas alimentares ou nas culturas alimentares que se desenvolvem a partir dessas múltiplas mestiçagens pós-colonização. Eles não são encontrados ou utilizados de uma forma homogênea, claro, mas quando a gente pensa no mapeamento amplo dos gêneros, são esses ingredientes que acabam se destacando. A gente consegue pensar também em alimentos que tinham uma importância própria na organização das atividades humanas de muitos grupos indígenas, como aqueles alimentos que são obtidos através da caça, e que, numa certa hierarquia das carnes, perderam espaços para a introdução das criações colonizadoras, mas não imediatamente, porque, aliás, tem muitos bichos que hoje a gente não consome, né, para quem é carnívoro, que foram depois jogados nessa hierarquia de carnes num outro espaço e que tinham muito sucesso. E tiveram sucesso, aliás, durante o século XIX, registrado por europeus a rodo. Alguns seguem sendo consumidos, é verdade, tem algumas questões ambientais em jogo, justamente por conta do consumo tradicional. Há leis que proíbem a caça desses animais, eu não vou me aprofundar aqui, mas é o consumo, por exemplo, se a gente for pensar nos povos amazônicos, de mamíferos como macacos, caititus, tatus, antas, queixadas, além de tartarugas e diversas aves. Ainda no universo dos caçadores, um exemplo mais a norte, nas Great Plains, né, as grandes planícies norte-americanas, grupos como os Cheyenne, os Enoch Cree, Blackfoot, por exemplo, eles organizavam as suas atividades sociais, culturais, políticas e econômicas em torno do bisão, que não só fornecia carne, mas também peles para roupas e tendas, ossos para ferramentas e gorduras para um produto que eu não sei se vocês conhecem, que é o pemmican. É um termo que deriva de uma palavra Cree, e pimi significa gordura ou graxa. Esse alimento era concentrado e durável, era uma fonte de energia que a gente poderia comparar hoje àquelas barrinhas de proteína, sabe? Pode parecer estranho para nós,
nós, já que o forte desse alimento não era o sabor, não era narrado aí como necessariamente gostoso, mas ele era muito consumido e utilizado pela alta concentração de energia que ele congregava ali para fazer quem recorresse a ele sobreviver mesmo. Ele era um produto para mobilidade, para escassez. Justamente por essas características, há registros do consumo do pemmican por não indígenas, como os comerciantes de pele nos séculos 17 e 18, com amplo uso até finais do século 19, quando a caça indiscriminada quase levou o bisão americano à extinção. Além dos ingredientes em si, pensando nessa ideia mais ampla de cultura alimentar, que envolve diretamente o saber fazer, é importante a gente falar não só dos produtos, mas das técnicas e tecnologias de produção, conservação, manipulação dos alimentos, como eu estou falando aqui. A gente vê isso nas formas de interação e usos da mandioca, do milho, dos bisões, mas dá para ir além quando a gente pensa em sistemas de produção que dão forma às culturas alimentares. Vou trazer aqui alguns exemplos mais conhecidos, espalhados pelo continente, para a gente ter uma ideia, mesmo que bem superficial, do universo que a gente está acessando. Entre os sistemas tradicionais de plantio de alimentos, tem alguns que eu me lembro mais diretamente, 3 pelo menos. O primeiro são os tinampas, um termo, né, que vem do Nahuatl, e eu não vou me arriscar aqui nas pronúncias, mas ele se refere a uma técnica agrícola usada em espaços como o Vale do México para cultivar plantas em áreas pantanosas ou alagadas. O pesquisador mexicano Manuel Aguilar Moreno destaca que não foram os mexicas os inventores dessa espécie de canteiro flutuante, porque o seu uso pode ser encontrado aí entre outros povos mesoamericanos, mas eles foram os que sistematizaram e desenvolveram esse sistema em larga escala. Um segundo sistema é amazônico, comum a diversos grupamentos dessa área que transborda fronteiras políticas do país, que é a prática da coivara. Ela dá origem ao que já se chamou de terra preta dos índios no passado e é feita a partir da derrubada de uma área de floresta primária ou de capoeira alta e em seguida é deixada ali seca, depois queimada, enfim. E nessas clareiras são plantadas muitas roças, entre elas as de mandioca, por um período aí de 2 a 3 anos. Depois elas vão sendo abandonadas e visitadas apenas para a coleta de frutos. E é interessante a coivara, que apesar de parecer uma prática meio antiambiental, predatória, ela difere muito das queimadas indiscriminadas para abertura de pastos, por exemplo. E essa prática está integrada a um patrimônio imaterial no Brasil, que é o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Acho que um terceiro e último exemplo são os andenes ou bancales, que muita gente vai conhecer como terraço andino. Esse sistema é uma verdadeira obra de engenharia, né? E permitia a essas populações o desenvolvimento de agricultura em altitude elevada ao mesmo tempo que preservava o solo contra erosão e assoreamento. A gente tem uma variedade de batatas e tubérculos, além de quinoa e milho, para falar das culturas agrícolas, que estão ali nesses degraus, que também contavam com rotatividade de cultura para manter a fertilidade do solo e possibilitavam junto criações de animais, como lhamas e alpacas, que vão dar ali uma cara muito específica para a identidade e cultura alimentar daquele espaço. Eu me lembrei aqui de um quarto sistema, agora que eu mencionei a rotação de culturas, que são as milpas, que são uma forma tradicional de agricultura praticada por séculos em diferentes partes do mundo, mas especialmente na América Latina, que é um exemplo interessante de cultivo em associação de plantas nativas. É o caso de associar, por exemplo, milho, feijão e abóbora, né? As referidas 3 irmãs, ainda que pudessem incluir pimentões, tomates, por exemplo, mas essa associação de plantas cujo cultivo se beneficiava entre si. Bom, esses sistemas vão compor a cultura alimentar na medida que fornecem os ingredientes para o consumo a partir de formas específicas e historicamente construída de se obter esses ingredientes, com fortes ligações territoriais e de identidade, como você tinha sublinhado na questão. Olá, ouvintes do Hora Americana! Nós estamos passando aqui para te lembrar que se você está curtindo o episódio, temos mais conteúdos relacionados nas nossas redes sociais. A trilha sonora do episódio, vídeos dos nossos convidados, dicas de leitura, filmes e documentários, músicas, pinturas e fotografias e até sorteios de livros. Tudo isso você encontra procurando por @Hora Americana no Instagram e no YouTube. E além dos conteúdos, através destes canais você pode entrar em contato com a gente, deixando o seu comentário ou sugestão. E também apoiar o trabalho do Hora Americana, contribuindo para a divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá!
Bom, Carol, eu acho que pegando todos esses exemplos que você falou, é muito, muito interessante a gente pensar num aspecto que estava ali batendo em vários momentos das suas respostas, que é a questão das navegações e do encontro entre esses mundos, que acaba gerando, que alguns autores vão chamar de uma apoteose dos sentidos, né? Porque você começa a ter produtos de diferentes regiões e que vão ser transportados para contextos diferentes, climas, culturas diferentes, e isso acaba gerando uma relação multidirecional, né? Não é só aquela visão clássica da Europa trazendo coisas para cá ou implantando coisas para cá, mas uma relação também da América e de outras partes do mundo trocando produtos. Você já comentou alguns, por exemplo, né? O cacau, a batata, que curiosamente é chamada hoje em dia de batata inglesa, ainda que não existisse batata na Europa antes da descoberta da América, mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre esse processo, levando em consideração alguns aspectos. Por exemplo, a questão do colonialismo e da escravidão, que são fundamentais para esse transporte, essa troca de produtos, de alimentos, de receitas, de temperos. E, além disso, tem a questão da mistura, da mestiçagem, porque não é simplesmente essa troca. Elas vão se introduzir em contextos diferentes e vão gerar coisas diferentes. Então, hoje em dia, por exemplo, é impossível a gente pensar em culinária italiana, em cozinha mediterrânea, sem levar em consideração o tomate. E foi totalmente incorporado naquela região, a ponto da gente considerar como algo tradicional daquela cultura, daqueles locais. Só que o tomate, ele é um produto americano, e ele só é introduzido lá a partir do momento em que você tem as navegações. Então, você poderia falar um pouco sobre essas trocas, esse intercâmbio, e também sobre essa hibridação, essa mestiçagem de produtos, de receitas, enfim, como que acontece esse processo, que ele é muito complexo e ele é muito longo? Claro, Calil, olha, só pela formulação da sua questão e desses eixos que você coloca, acho que dá para imaginar que a resposta ela não é nem única, nem simples, e eu já dou aqui a sugestão para o ouvinte pesquisador que se interessa por esse universo da alimentação americana, que aqui, das perguntas do Calil e algumas indicações da minha resposta, tem temas de pesquisa, hein, gente? Eu acho que tem projetos aqui com bastante potencial. Algumas desses aspectos, eles já foram interrogados de forma específica por alguns pesquisadores. Eu vou tentar trazer também algumas indicações para quem tem interesse e quiser pegar essa dica aí de desenvolver projetos em história da alimentação americana, poder se aprofundar num tópico que eu acho que tem muito a ser explorado. Vou começar pensando aqui no primeiro exemplo que você mencionou da batata e que se relaciona com esse trânsito América-Europa. Interessante a gente pensar que a batata é chamada de batata inglesa aqui por nós, não é assim identificada nem na Europa, né? Ela não é chamada de batata inglesa, e outros espaços latino-americanos não fazem essa referência. Está muito vinculada aqui à forma como ela é reinserida no Brasil, porque, enfim, a batata como a gente conhece, ela não é a Solanum tuberosum, não é particular da região brasileira, enfim. Mas quem vê essa, que é a principal commodity alimentar não cereal do mundo, compondo vários pratos considerados tradicionais europeus, como é o caso do fish and chips inglês, os purês franceses, a Kartoffelsalat alemã, a tortilla de patata espanhola, enfim, além de um sem número de receitas de bacalhau portuguesas que levam batatas para ficar em alguns, às vezes se esquece que faz pouco mais de 500 anos que ela começou a ser consumida aí no Velho Mundo. As batatas andinas, cujo cultivo milenar se beneficiou dos sistemas de plantio e irrigação incas que eu comentei há pouco, foram introduzidas na Europa pelos espanhóis ainda no século XVI. Elas foram encaradas inicialmente como planta ornamental e depois se popularizam entre camadas menos privilegiadas das populações. Essas batatas evitam e protagonizam grandes episódios de fome, como a conhecida na Grota Mor, né, a Grande Fome de 1845 a 49 na Irlanda, e elas ainda chegam a ser sinônimo de comida rápida em cadeias de fast food global. Então a batata aí, ela tá em todas há muito tempo. Agora, para poder avançar em alguns exemplos, eu acho que é importante a gente delimitar alguns recortes no tempo e no espaço, porque mesmo que a gente localize o início dos intercâmbios na expansão marítima europeia e os projetos coloniais,
mais, as relações entre as diferentes coroas e os diferentes territórios vão resultar invariavelmente em arranjos que a gente não pode homogeneizar. Por exemplo, o tipo de relação que Portugal estabelece com o que vai ficar conhecido como Estado da Índia é bem diferente do que ele vai estabelecer com o Brasil e com as feitorias do continente africano. Por exemplo, é pela ação portuguesa no Oriente que a gente tem inserção dos cultivares de banana e cana-de-açúcar asiáticos no solo americano, mas eles têm objetivos, volumes e interesses distintos. Banana e açúcar não foram colocados aqui com as mesmas propostas. Os tempos em que essas plantas vão ser transportadas, incorporadas ou não, e depois transitar para outros espaços, inclusive americanos, varia. O que, no meu entender, faz com que a própria ideia de globalização desses produtos precise ser analisada de perto, porque apesar de a gente identificar essa mundialização, como Gruzinski chama, né, de muitos produtos, práticas e saberes assim facilmente, como é o caso do cacau e outras plantas que ainda vão levar bastante tempo para se mundializar, não é um processo homogêneo ou regular. E muitas das plantas se adaptam super bem. A gente pode considerar talvez algumas das similaridades climáticas e tropicais que alteram a paisagem e os pratos. A gente pode pensar talvez nessas culturas alimentares em pelo menos algumas direções. Vamos pensar aqui nos trópicos. Ao mesmo tempo que a gente tem a inserção da cana e da banana aqui, há também a inserção do caju na península indiana, que dá super certo e vira comida e vira bebida. Ainda pensando no sentido América-Ásia, o amendoim é incorporado à dieta com bastante sucesso e hoje a China é o maior produtor de amendoim do mundo. O cacau e a mandioca são transplantados com sucesso para o continente africano e cada um deles vai ter desdobramentos e fins distintos. Mandioca muito associada ao tráfico negreiro, cacau que vai se tornar aí uma grande commodity. Fora o tabaco, né? Se a gente for pensar aí nesse universo das ingestões e não da alimentação propriamente, mas que ganha um volume muito grande nessas mundializações do mundo conhecido aí nesse século XVI. Mas vão ter outras plantas americanas que se adaptam mal, apesar dos esforços e do dinheiro investido para que elas fossem viáveis ali na Europa. Um caso curioso é o do abacaxi, que era super admirado inicialmente, não só pelo seu sabor, mas pelas suas qualidades alimentares e médicas, e que vai se tornar um item desejado, além de símbolo de riqueza e hospitalidade. A raridade que ele tinha no Velho Mundo vai transformar o abacaxi, inclusive, em presente para a realeza. E aí o ouvinte pode dar um Google e procurar uma obra chamada Charles II Presented with a Pineapple, do século XVII, em que um homem que está ali em genuflexão para o rei. E aí, por conta, né, desse valor, o abacaxi vai incentivar aí várias tentativas de ser plantado, né, em solo britânico. No século XVIII, é publicada uma obra que é um tratado sobre o ananás, ou pineapple, uma obra inglesa sobre abacaxi, assinada por um cara chamado Adam Taylor, que buscava justamente viabilizar a técnica do plantio desse fruto no território frio. Depois, na Escócia, nas terras de um outro cara chamado John Murray, que é o quarto conde de Dunmore, é um cara, na verdade, com pouca habilidade diplomática. Ele foi o último governador inglês da Virgínia antes da Revolução Americana. Aliás, esse cara, ou nas terras dele, foi construído um prédio imenso que tem o formato de abacaxi para ser originalmente usado como uma estufa de verão para cultivar o chamado rei dos frutos e outras plantas. Esse prédio ele ainda existe, aliás, pode ser visitado, e é interessante que ele foi construído com um sistema de paredes de tijolos que se ramificavam a partir da entrada. E é interessante que dentro das paredes de tijolos tem uma espécie de tubo, ou uma série de tubos que transportavam água quente para tentar emular a temperatura dos trópicos, mas mesmo assim não rolou a produção de abacaxi por lá. Mais diretamente sobre o trânsito, se a gente for pensar sentido Europa, África e Ásia para a América, eu acho que a gente já pode pensar, né, a partir de um jogo bastante complexo de forças que tem que ser considerado para questionar o transplante de gêneros alimentícios e outros também botânicos que não eram comestíveis para o nosso continente. O colonialismo e a escravidão. Cana-de-açúcar e café, em tempos diferentes, são culturas movidas pelo trabalho escravo. E em projetos que visam menos o comer, onde se planta,
né, do que os lucros de onde se vende e onde se consome. Talvez por isso, muita atenção foi dada justamente às engrenagens econômicas dessa relação e pouca ao caminho das plantas alimentícias, além das técnicas e tecnologias agrícolas e culinárias, para privilegiar questões relacionadas ao tráfico de pessoas escravizadas. Isso tem mudado, quer dizer, há trabalhos que colocam este ponto desse tráfico de escravizados em relação com essa produção de ingredientes alimentares a partir de um outro olhar, né, desse olhar também que a gente coloca em diálogo com a história da alimentação. Eu acho que dá para a gente, enfim, reconhecer que esse intercâmbio de ingredientes não ocorre de forma pacífica, não ocorre de forma equitativa. As hibridações e as mestiçagens são uma marca profunda, mas que carregam, além de uma multiplicidade aí de acesso a gêneros, muitas marcas de violência e muitas histórias particulares. E o caso do tomate, ele é realmente interessante porque, embora haja essa associação do fruto com a Itália, a ponto de muita gente achar que o tomate é originário de lá, a própria incorporação do tomate como algo comestível não foi imediata no continente europeu. Para compor uma cultura alimentar italiana, nossa, demorou muito tempo. O tomate, ele era um alimento marcante da cultura dos narruas, um grupo étnico mesoamericano que incluía os mexicas, como registram vários cronistas espanhóis. A gente pode falar do Bernardino de Sahagún, do José de Acosta, que vão indicar esse consumo do tomate nessas populações. Ele é levado para a Europa, não se sabe exatamente, ou se pelo próprio Colombo, mas tudo indica que ele chega no Velho Continente pela Espanha ainda no século XVI. Ele vai ser usado também como planta ornamental inicialmente. Ele foi considerado, pelos princípios médicos ali vigentes, um alimento pobre, que carecia de tempero. E aí quando a gente fala de tempero, o tempero do gosto, mas o tempero do temperamento, pensando ali na teoria humoral. Eu não vou me alongar demais, eu já indico aqui num jabazinho, que no canal do Comer História no YouTube tem um vídeo sobre molho de tomate que traz um tanto de referência documental sobre essa história, além de uma receita, mas é só no século XIX que ele é reconhecido como um acompanhamento comum da massa, que começa a ser associado à alimentação daquele espaço, que vale lembrar, só é unificado em 1871. Pensando na ideia de invenção das tradições alimentares, que eu concordo totalmente, para mim é um ponto de partida para a pesquisa, desnaturalizar o que a gente sempre comeu, ou a gente sempre comeu assim, é super fundamental. E a ideia da verdadeira pizza napolitana, que leva as cores da bandeira da nação recém-criada, né, com o tomate fazendo as vezes do vermelho, acaba sendo um exemplo excelente. Carol, sobre a constituição das chamadas cozinhas nacionais no continente americano, a gente tem uma série de exemplos, né, que mostram a relação que existe entre alimentação, identidades e imaginário social, como alguns exemplos, né, dessas associações. A feijoada brasileira, a empanada argentina, o ceviche do Peru, não é? A arepa colombiana e por aí vai. Mas a definição dessas ditas cozinhas nacionais muitas vezes alimenta rivalidades e inclusive disputas entre países vizinhos, né? Então, a empanada seria da Argentina ou do Chile, pisco seria originário do Chile ou do Peru, ou mesmo as arepas seriam colombianas ou venezuelanas. Obviamente, a gente não pode perder de vista que aquilo que a gente chama de cozinha nacional é fruto de uma mestiçagem e que deve ser entendida como um processo histórico, não é? Dinâmico e por isso mesmo cheio de tensões. Então, você poderia falar para o ouvinte do Hora Americana um pouco mais sobre a constituição dessas ditas cozinhas nacionais nas Américas? Como é que a mestiçagem alimentar se relaciona com os projetos nacionais a partir dos processos de independência da região? Pois é, André, as tretas culinárias relacionadas à origem das receitas são muitas mesmo. Eu pensei aqui também num exemplo que eu já tinha até comentado antes, da chipa e o pão de queijo, os tamales e a pamonha, o combinado peruano e o nosso PF, fora uma outra treta culinária que ganha uma dimensão maior que a rivalidade cotidiana e chega na Unesco. Tem um preparo que tem uma certidão de nascimento disputada entre Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. O doce de leite. O doce de leite, ele carrega histórias que não se separam da própria colonização e dos seus desdobramentos, na medida em que as vacas leiteiras e a cana-de-açúcar, como a gente já falou, foram inseridas no continente a partir desse processo. Uma delas, que entra aí no grupo dos mitos de origem, uma dessas histórias, está bem associada à discussão sobre projetos nacionais e independentes
independências, como você perguntou, e vai respaldar o pedido que a Argentina faz à Unesco em 2003 para o reconhecimento do doce de leite como um patrimônio cultural argentino, algo que não foi muito bem visto aí por outros lugares que identificam o doce e o seu modo de fazer como um traço cultural, como parte da sua própria cultura alimentar. E, por conta disso, Chile, até a França e o Uruguai se posicionam formalmente contra o pedido argentino na Unesco. Aliás, o Uruguai sugere, na época, que ele fosse declarado um patrimônio cultural da região do Rio da Prata. Mas, enfim, não houve esse registro. Mas olha só que interessante o que os argentinos vão incluir naquele pedido para reforçar a vinculação entre doce de leite e a história do país. Eu vou contar aqui uma das versões do nascimento do doce de leite que estava nesse pedido da Unesco e que tem tudo a ver com a questão que você colocou, prometo. Os argentinos, eles indicavam que o doce era fruto de um episódio marcante da história oitocentista e vão retomar um contexto que, como a gente sabe, depois ali do início do processo de independência, lá no começo do século XIX, não houve um consenso sobre quem ia governar esse novo território. E diferentes governos que se instalam na província de Buenos Aires vão se alternando numa tentativa de unificar as diversas regiões que tinham se rebelado contra os colonizadores espanhóis. E, enfim, vai ter uma série de implicações de uma guerra civil que se desencadeia, né, pela revolução que o Juan Lavalle lidera em 1828. Várias questões sobre os excessos e as violências do período e a oposição que um outro importante militar, né, o Juan Manuel de Rosas, são contadas aí nesse contexto. Mas, bom, o conflito seguia com muitas mortes, danos dos dois lados, até que, segundo essa história, Juan Lavalle e Juan Manuel Rosas resolvem se encontrar em 1829 para tentar firmar um acordo de paz em uma instância pertencente a Rosas, chamada La Caledônia, que está localizada ali na região de Cañuelas. Esse encontro teria sido marcado para o dia 24 de junho. Nesse dia, Lavalle teria chegado primeiro à estância, e o que se conta é que ele estava muito cansado e acabou dormindo ali uma sonequinha que teria criado as condições para o doce de leite existir. A cozinheira da instância que estava preparando uma lechada, que é uma mistura de leite com açúcar que se costumava adicionar ao mate. E aí que é interessante, né, o mate, porque, enfim, além do uso corrente do mate pós-colonização, uma bebida que é incorporada pelo colonizador, ela tinha um valor ancestral para ser tomada também em reuniões importantes e no firmamento de acordos de paz. Mas, enfim, a cozinheira que estava preparando a lechada viu o inimigo do seu patrão dormindo num assento que era, por acaso, o assento preferido dele. Achando que aquilo era um desrespeito, ela correu para avisar os guardas que não sossegaram até Rosas chegar. E quando ele chegou, ele pediu para ela preparar o mate deles com a lechada. Foi aí que ela tinha, assim, se tocado que esqueceu a preparação no fogo. Ela corre para a cozinha, acha na panela um creme doce com cor caramelo, que resolveu servir mesmo assim aos dois que se deliciaram com aquela novidade. Teria sido comendo doce de leite que os dois assinaram um tratado de paz conhecido como Pacto de Cañuelas. Bom, a história do Rosas e do Lavalle é muito boa, surpreendente, fala aí como um acidente comum, que é esquecer uma panela do fogo, pode dar origem a uma coisa maravilhosa, mas tem os seus limites. Não só porque a gente sabe que deixar leite e açúcar numa panela vai provavelmente resultar numa mistura meio carbonizada e não no doce de leite, não façam isso em casa, mas também pelas construções simbólicas posteriores que a história traz. Bom, de qualquer forma, nascido de um acidente ou mais um produto feito de ingredientes e preparos simples que podiam coexistir em culturas alimentares distintas, fato é que o doce de leite é associado internamente na Argentina com uma legislação bem rigorosa sobre o que pode ser considerado um verdadeiro doce de leite, como por uma certa comunidade internacional, como um prato nacional ou como, né, uma receita nacional. Esse tipo de associação é fruto de um processo de disputas, de eleição de signos, de identificação e de alteridade, em que a comida e os registros sobre a comida têm um papel super importante. Não é por acaso que no século XIX, a reboque e em consonância com os projetos de construção das nações independentes, que livros como A Cozinha de Tal Lugar ou O Cozinheiro e a Cozinheira Nacional meio que tem um boom e se tornam mais um elemento para sublinhar o que era ser daquele lugar, no mais cotidiano dos atos que era comer. E é claro que os livros de cozinha não são espelhos do que as pessoas comiam, mas eles revelam, entre outras coisas, idealizações, projetos e expectativas sobre o que representaria na mesa daqueles novos espaços o que tinha que ser valorizado, ou que produtos, que receitas, que agentes
fazem parte dessa nação? O que nós somos coletivamente quando comemos? O que não queremos mais do passado colonial como símbolo? O que precisava passar a existir naquela nova nação? São algumas das questões que a gente pode fazer. Eu penso ser especialmente representativa nesse sentido, uma metáfora muito bonita que é feita pelo Fernando Ortiz, né, o escritor cubano, lá em 1940, que vai associar o caráter do povo cubano ao ajiaco, que é uma espécie de caldo cozido, servido com carnes e vegetais variados, porque o ajiaco ilustraria a síntese da colaboração entre indígenas, africanos, europeus e asiáticos na construção da identidade nacional. Os comentários do Ortiz sobre essa correspondência entre o ajiaco e a nação cubana são compatíveis com a recorrente associação entre identidade brasileira e feijoada, também uma metáfora por essa ideia de síntese de ingredientes de caráter mestiço. E para fechar esse assunto, que vocês viram que rende muito, eu acho importante dizer que essas construções são vivas e que elas não se encerram ali nos debates pós-independência. Muitas são estruturadas ali, com outros valores, mas elas são revistas tanto a partir de questões presentes, quanto de reconfigurações das características do país. Eu vou tentar exemplificar para ficar mais claro. O caso das culinárias típicas ou tradicionais do México e do Peru, conhecidas ao redor do mundo com traços bem definidos, é o exemplo de uma política de valorização da cultura alimentar para fora, elegendo pratos, ingredientes e jeitos de fazer que simbolizam os países, que fazem com que eles sejam reconhecidos pelo exterior, que incentivam o consumo dos pratos e o desenvolvimento de restaurantes e do turismo, mas eles estão muito longe de refletir toda a cozinha do país. Além disso, eles são elementos escolhidos, não ao acaso, para contarem uma história, que mais recentemente tem enfatizado a mestiçagem, o original, o tradicional, todos eles construções como um valor. Ou seja, o México vai além das tortilhas, burritos e tacos, o Tex-Mex, esse tipo de exportação que a gente conhece, e o Peru é mais que ceviche. Aliás, o caso do Peru é bem representativo do segundo ponto que eu comentei. A gente pode pensar em elementos mobilizados no discurso alimentar pós-independência, lá na segunda década do século XIX, e toda a herança que os povos originários daquele espaço tiveram na elaboração das técnicas, tecnologias, do desenvolvimento milenar de ingredientes, mas foi possível lançar luz sobre esses processos, né, em outras durações. Mas um dos pontos constituintes da culinária peruana como nação tem a marca profunda da imigração japonesa, que começa no final do século XIX, né, bem no finalzinho mesmo. A chamada culinária Nikkei, que deu outra cara para o prato peruano, e aqui eu penso em sabores, mas também em modos de usar os ingredientes, é fruto de uma outra mestiçagem, mais recente e em termos temporais, mas com marcas muito profundas na cultura alimentar dali. Eu penso que no fim, né, a gente acaba tendo muitas cozinhas dentro de uma mesma nação. Você está ouvindo o Hora Americana. Bom, Carol, a gente está falando tanto do comer, né? E agora a gente vai entrar um pouco num tema mais incômodo, que é o não comer. No último relatório produzido pela ONU sobre as condições alimentares das populações da América Latina e do Caribe, apareceu que 43,2 milhões de pessoas passam fome na América Latina, né, e no Caribe. 60% delas na América do Sul, sendo Bolívia, Venezuela e Equador os países mais afetados. Paradoxalmente, né, os dados relacionados ao sobrepeso e obesidade estão acima das estimativas mundiais, o que coloca os governos latino-americanos diante dessa encruzilhada. Por um lado, o problema persistente da fome, por outro, esse problema talvez mais recente aí da obesidade. Por outro lado, muitas políticas públicas de combate à fome e à pobreza foram colocadas em prática na região, muitas delas exportadas do Brasil, né, por exemplo, que desenvolveu essa tecnologia social. Como compreender esses dados alarmantes diante do fato de a América Latina ser uma das regiões do mundo que mais exportam alimento? E como que a fome tem estado presente em uma série de processos políticos e sociais vividos no nosso continente? Além disso, de que modo que a fome pode ser encarada como um problema histórico? Bom, Caio, esse é um assunto sensível, porém muito presente, e acho que é super importante quando a gente pensa na história da alimentação, também pensar nesses limites, né, da não alimentação que estão super associados ali a essa reflexão que vai além da receita, né, de uma parte que às vezes parece mais bonitinha. Eu penso que tentar fazer uma definição de fome ajuda a relacionar os pontos principais dessas questões. O que é produzido, o que e
quanto é consumido, quais os reflexos desse consumo. A fome, ela pode ser encarada historicamente como a ausência de comida a partir, por exemplo, da suspensão ou da indisponibilidade de um ingrediente base ali da alimentação de um determinado grupamento por pragas, por seca, excesso de chuva, ou mesmo problemas na colheita, que foi o caso ali da fome irlandesa que a relação com as batatas aponta. Não seria exagero dizer que a humanidade lida com uma espécie de paradigma de abundância e de escassez desde sempre, com relação à natureza, mas também à política. Mas bem, nem toda fome é falta completa de comida. Melhor, há proposições nesse sentido que eu acho que são bem interessantes e que levam a gente a pensar o problema da fome por outros prismas. Justamente por poder encarar a fome como um problema construído, os sentidos dela não são imóveis. O termo fome, apesar de significar ali uma sensação biológica, ele é um conceito multifacetado e que precisa ser historicamente colocado. Assim como outras ideias, né, ele se transforma, esse termo, né, fome, conforme a mudança da sociedade no qual ele está inserido. E aqui, muito embora a gente privilegie discussões que partam, né, de um prisma que não parta do Brasil, eu acho que é incontornável destacar um pensador sobre fome brasileiro. Na primeira metade do século passado, esse brasileiro vai ocupar a presidência da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, né, a FAO, por 2 mandatos consecutivos entre 1951 e 55. Ele vai ser 2 vezes indicado para o Nobel da Paz justamente pela sua reflexão sobre fome e vai terminar a sua vida exilado pela ditadura militar, também por esse ativismo relacionado à fome, que vai ser o Josué de Castro. Josué de Castro, que foi médico, professor, geógrafo, cientista social e ativista, vai colocar ali na primeira metade do século XX em questão uma visão recorrente de que as populações passavam fome porque não tinham comida e que não tinham comida por causa de problemas naturais. Para ele, a fome ela era fabricada por homens contra outros homens. E ele tem um livro, né, chamado Geografia da Fome, que desdobra bem esse argumento. A fome, para o Josué de Castro, e é como eu também compreendo esses fenômenos quando penso nessa temática nas minhas pesquisas, ela não era inevitável e ela podia ser encarada como a expressão biológica de males sociológicos. Aqui vale um parênteses que em estudos anteriores ao Geografia da Fome que eu citei, quando ele pensou em classe operária recifense, por exemplo, ele tinha concluído que as famílias pautavam as suas refeições em feijão, farinha mandioca, charque, café e açúcar, mas que vegetais, frutas, legumes e verduras não eram consumidos. Então, ele mostra aqui que as pessoas elas comiam, mas a fome que elas tinham era de outra natureza, não era só o não acessar. E essas mesmas pessoas que foram estudadas por ele usavam 70% da renda para comprar comida, mas era uma comida de baixa qualidade, quer dizer, renda e alimentação deviam ser vistas juntas para pensar o problema da fome. Quem come feijão, farinha de mandioca, charque, café e açúcar, mas não vegetais, se alimenta para ele de uma forma parcial e acaba desenvolvendo uma fome parcial ou uma fome, às vezes, oculta. E esses pontos são importantes na argumentação dele, porque esse tipo de fome, que a pessoa acessa algum alimento eventualmente, mas ele é insuficiente, de baixa qualidade ou de baixo valor nutricional, é mais difícil de ser percebida. E aqui vale dizer, esses alimentos, muitas vezes, fazem as pessoas engordarem. E os índices atuais de obesidade que você mencionou reiteram esse ponto. Quer dizer, muita gente, a gente já ouviu aí recentemente falas lamentáveis de que as pessoas no Brasil, por exemplo, não estavam passando fome porque elas eram gordas, e aqui eu estou fazendo citações, não se verificam, porque o ganho de peso não está associado à alimentação de qualidade ou à não fome. Apesar do Josué de Castro ter olhado empiricamente para os casos brasileiros, ele vai insistentemente apontar para o fato de que todas as regiões que passaram pelo processo de colonização e colonização europeia sofreram e ainda sofrem com o flagelo da fome, seja ela epidêmica, quer dizer, essas crises de fome em situações específicas que têm certo tempo de duração, essas sim relacionadas a elementos da natureza, mas pior, fomes endêmicas, fomes estruturais e fomes cotidianas. A partir das proposições do Josué de Castro, que eu acho que são muitíssimo atuais,
acho que dá para juntar aqui algumas pontas. A grande produção de gêneros alimentares por países latino-americanos, ou especificamente da América do Sul, muitas vezes são voltadas para alimentação não humana, como é o caso da produção de milho e soja para pecuária vendida aí como commodity. A gente tem uma pouca valorização das formas tradicionais e socioecologicamente sustentáveis, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, de políticas de isenção para a produção industrial de alimentos ultraprocessados, que estão diretamente associados tanto à fome endêmica, estrutural e silenciosa, quanto ao adoecimento, né, que a gente pode pensar por essa fome, que está expressa nos casos de obesidade e em tantas outras doenças relacionadas ao sobrepeso e à má nutrição. Eu acho que esses elementos eles precisam ser olhados nas particularidades de cada país para fazer uma análise mais profunda e historicamente responsável, mas aparecem assim de forma muito direta, né, nesses dados que você trouxe. Carol, para terminar nossa entrevista e fazendo um contraponto ao problema da fome e da malnutrição que você acabou de comentar, um tema que parece assim, ser importantíssimo para a gente falar aqui nesse episódio tem a ver com a questão da soberania alimentar, que tem aparecido na agenda de vários países e vários governos e vários movimentos sociais aqui da América Latina. Você poderia explicar o conceito de soberania alimentar e como ele está relacionado com as discussões sobre a alimentação como um direito? E mais, de que modo o debate sobre soberania alimentar se choca com os interesses, enfim, das multinacionais ligadas ao agronegócio e à própria indústria de alimentos? E mais, Carol, como compreender as tensões entre globalização dos alimentos e patrimonialização de certas práticas, né, de certos sistemas alimentares nos dias de hoje? Enfim, só para a gente dar um exemplo do que eu estou querendo chegar com essa pergunta, o caso da quinoa, né? Ela seria um bom exemplo de um produto tipicamente americano que, enfim, cuja produção e comercialização tem mostrado justamente essas contradições entre o local e o global? Excelente essa pergunta, Priscila, e vocês já perceberam que eu gosto de começar aí a desdobrar conceitos, né, e acho que a ideia de soberania alimentar cabe demais nessa nossa conversa e merece ser desdobrada. O conceito de soberania alimentar, ele ganha essa forma, né, que a gente conhece hoje em meados dos anos 90, e ele vai ser formalizado pela Via Campesina Internacional. Ele parte de algumas premissas, sobretudo a de que a alimentação é um direito e que a fome é uma questão social, além de criticar diretamente a noção de alimento mercadoria, e por isso se conecta muito com a questão que a gente estava debatendo anteriormente. Para tentar definir, eu diria que a soberania a que essa ideia se refere está muito ligada ao direito de os povos escolherem como vão organizar a produção e a distribuição dos alimentos, numa relação bastante estreita com temas como a democratização do acesso à terra, os modelos produtivos mais sustentáveis, que é o caso da agroecologia, e a pequena produção, a agricultura familiar. Essa soberania vai reconhecer, então, que o controle sobre o sistema alimentar precisa permanecer na mão dos agricultores, para quem a agricultura ela é tanto um modo de vida quanto um meio de produção de alimentos. Essa noção também reconhece a contribuição dos povos indígenas, pastores, moradores de florestas, trabalhadores pescadores para o sistema alimentar e vai assegurar que os alimentos sejam produzidos de uma maneira culturalmente aceitável e em harmonia com o ecossistema que são produzidos. Esses ecossistemas e formas de produção que a gente também já comentou antes com outros exemplos. Essa noção ela vai se desenvolver muito assim como resposta às crises enfrentadas pelos agricultores e sistemas alimentares do mundo. E vai ser uma noção que não parte ali de economistas, de políticos, de acadêmicos ou de corporações, mas ela vai tomar uma forma através da experiência e da análise das pessoas das quais o suprimento alimentar mundial ainda depende, que são os pequenos produtores de alimentos, ao contrário do que muitas pessoas ainda acreditam. Portanto, essa ideia ela não se baseia em teorias sobre lucro, crescimento e PIB, mas ela está enraizada nas realidades complexas de produzir, de comprar, de vender e de comprar alimentos. Ela não é uma ideia nova, na verdade, se a gente for pensar que uma certa harmonia entre seres humanos e natureza está presente em muitas cosmogonias, inclusive as cosmogonias indígenas. Mas formatada nesse conceito, ela vai se propor a contemplar dimensões mais abrangentes e também, assim, se renovando, né? Pensando em sistemas alimentares saudáveis, éticos e
e justos. Do conceito para a prática, eu posso dar aqui alguns marcos mais específicos sobre o caso brasileiro, de nomes aqui que o ouvinte pode se recordar, de políticas públicas mesmo, e leis que são voltadas à garantia da soberania alimentar. É o caso, por exemplo, aqui no Brasil, né, do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Fome Zero, o Bolsa Família, a regulamentação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei da Agricultura Orgânica, a Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica e tantos outros. Legislações que começam a existir a partir dessa sistematização do conceito de soberania alimentar e a partir de princípios parecidos que os sistemas tradicionais de produção de alimentos, como os que a gente falou lá no começo da conversa, regeneram solos, água, biodiversidade, condições climáticas, né, por gerações. Talvez com essa definição não fique difícil perceber que o choque de interesses entre sistemas agrícolas e industriais que não privilegiam a produção de alimentos para as pessoas a partir de premissas que consideram a saudabilidade de quem consome e do ambiente que produz é inevitável. Só que vale a gente lembrar que o processamento de alimentos, processar, né, transformar os alimentos como Montanari tinha indicado, visando, por exemplo, a longevidade dos produtos, exige ali técnicas, tecnologias que não são uma exclusividade da modernidade. Por exemplo, há milênios a gente fermenta, defuma, seca, desidrata os produtos. E é verdade que há tecnologias industriais, como o congelamento, a embalagem a vácuo, a pasteurização, são importantes para a durabilidade dos alimentos e para alimentar mais gente. Só que isso vira uma outra coisa com a inserção da indústria alimentícia no ultraprocessamento. Esse ultraprocessamento que descaracteriza os produtos e mesmo cria fórmulas químicas que são supostamente alimentares. Tem dados recentes da FAO que sublinham que a agricultura industrial e o sistema alimentar global contribuem com algo entre 44% e 57% das emissões globais de gases de efeito estufa, embora 70% da população mundial seja alimentada por sistemas locais e agroecológicos de produção de alimentos. Acho que pensar nesses processos historicamente é fundamental para a gente entender como a gente chegou nesse tipo de exploração da terra e entendimento sobre comida, às vezes comida entre aspas, que dificilmente conversa com noções de sustentabilidade e mesmo de saúde. Agora, as tensões entre o global e o local, entre disseminação de produtos sem que eles carreguem os saberes e os fins que conformavam essa produção, como é o caso da quinoa, mas também o chocolate, o café, tantos outros que a gente poderia citar, não é algo que surge agora, embora a gente tenha atualizado o debate à luz de ideias como essa de soberania alimentar, mas também de slow food, de denominação de origem protegida, enfim. Eu penso que, ao mesmo tempo que as práticas tradicionais têm que ser não só conhecidas, mas valorizadas e reproduzidas, as dimensões do interesse e circulação globais não são só uma demanda, com interesse genuíno de pessoas de um lugar alheio às Américas que querem consumir quinoa pelos seus benefícios, mas uma realidade que é também do nosso tempo. A própria ONU, em 2013, ela declarou que aquele ano era o Ano Internacional da Quinoa, reconhecendo ali o potencial desse superalimento para contribuir para a segurança alimentar e nutricional mundial. Naquele momento, o secretário-geral da ONU, que era o Ban Ki-moon, ele esperava que lançar esse Ano Internacional da Quinoa fosse um catalisador para aprender sobre o potencial da quinoa para a segurança alimentar e nutricional, para reduzir a pobreza, especialmente entre os pequenos agricultores do mundo, e para estimular a agricultura ambientalmente sustentável. O que ele estava fazendo era incentivar o plantio e consumo da quinoa, que vem ali dos povos andinos, né, que a chamavam de a mãe de todos os grãos, para outros lugares. Então, um ingrediente e uma tecnologia de plantio andino que poderia ser exportado para o mundo, para espaços onde a fome é presente, como uma forma de solução desse problema. Bom, no fim, eu acho que talvez olhar para a história para compreender esses processos possa nos ajudar, enquanto sociedade, a entender melhor os diversos caminhos que os alimentos e as práticas que envolvem esses alimentos percorreram e traçar estratégias melhores e mais sustentáveis para o futuro.
Bom, Carol, a entrevista foi maravilhosa. A gente agradece muito pela sua presença aqui hoje no Hora Americana. Aprendemos muito aqui, muito mesmo, com a sua entrevista. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Hora Americana. Bom, Caio, Calil, André, Priscila, sou eu quem agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse assunto que rende muito, né? Como vocês puderam, frutifica demais. Foi um prazer ter sido convidada e ter tido a oportunidade de falar com vocês. Obrigada mesmo. A gente que agradece e recomenda a todos os ouvintes a seguirem, né, o Comer História no Instagram e na página também lá no YouTube para aprender ainda mais sobre a história da alimentação. Muito obrigado. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Letícia Cavalcante, Bruna de Andrade Tógina, Beatriz da Costa Portela, Maiara Vitória da Silva, Andressa Alves da Silva. A edição é de Caio Pedrosa, Carolina Corbani, Milena Piscinato Piedade Rosa e Nájina Butz Stadler. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Harina de Maíz, dos Sobrinos del Juez, Fiesta en la Cocina, do Chamaco Rivera, Comida Rica, do El Equipo del Norte, Coffee Song, do Frank Sinatra, Simiono, do Deng Deng Deng, Cheesecake, do Louis Armstrong e Ojalá que Llueva Café, com Juan Luis Guerra. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas voltamos com mais um episódio. Até lá!